E aí, tudo bem? Dando sequência aí sobre a Primeira Guerra Mundial, agora falando sobre as consequências dela, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele viaja até a Europa e tenta fazer aí com que os acordos de fim de guerra criem uma situação que o mundo não tivesse guerras parecidas com a Primeira Guerra Mundial. Ele tenta, com seus famosos 14 pontos de Wilson, estipular ali tópicos que iriam ajudar a que o livre comércio ocorresse na Europa, né, o que ele vai chamar de livre cambismo. Ele vai tentar incentivar a autodeterminação dos povos, a independência dos povos, e ele vai tentar criar uma ideia de democracia para a Europa, pensando em instituições que não viessem a compactuar com guerras da forma que aconteceram até então. Ele tenta criar uma liga, ele cria uma liga chamada Liga das Nações, que depois vai resultar na ONU. Só que as ideias dele não vão ser aceitas pelos outros líderes, que vão ter um pensamento um pouco mais radical. É, Várias reuniões vão ser feitas entre 1919 e 1920. Essas reuniões vão ser conhecidas hoje como Tratado de Versalhes, porque aconteceram, né, em Versalhes, na França. E o que aconteceu na verdade foi o oposto do que o Wilson pensava. Os vencedores da guerra criaram ali várias leis, várias situações para se vingar, principalmente do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. Então, o que vai acontecer é que o Império Austro-Húngaro e o Império Turco deixam de existir. Nos seus lugares, outras nações são criadas. Isso vai mudar de maneira bem significativa o mapa da Europa. E a Alemanha vai ser vista como uma grande causadora, a grande culpada da guerra. Então, a Alemanha vai cair sobre ela aí várias exigências. Por exemplo, eles não vão poder ter um exército forte, eles não vão poder ter submarinos, aviões de guerra, canhões de guerra. O número de soldados deles vai ter que ser reduzido. E ainda para encerrar, ainda a Alemanha vai ter que pagar uma indenização para os países vencedores e vai perder suas colônias que eles tinham lá na África. Isso vai fazer com que a Alemanha, que já estava arrasada com a guerra, porque a guerra aconteceu em solo alemão, destruiu toda a Alemanha. Então, além disso tudo, os alemães ainda vão ter sua economia arrasada, sem visão aí de melhorias para o futuro. Só que a gente pode afirmar de forma bem assertiva que toda a Europa saiu perdendo com essa guerra, porque o número de mortos foi terrível, 20 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas mortas, 20 milhões de pessoas invalidadas, outras um número gigantesco, que a gente não tem um número correto, de pessoas que ficaram com traumas por causa da guerra e não conseguiam nem trabalhar depois. Além disso, muitas crianças, milhares de crianças órfãs, as cidades todas destruídas, a economia destruída, sem indústria, sem alimentos, sem nada. A Europa saiu toda derrotada da guerra. Tá? E a gente vai perceber que isso vai ocasionar na Europa o sentimento de ódio, o racismo na Europa vai aumentar, vai crescer, e aí nós vemos a formação do fascismo na Itália, do nazismo da Alemanha, a Revolução Russa, a gente vai ver que no final dela cai na mão do Stalin e surge o totalitarismo, ou seja, as coisas só vão piorar e vão desencadear na Segunda Guerra Mundial, que vai ser muito pior que a Primeira Guerra Mundial. Economicamente falando, e não considerando as pessoas que morreram na guerra, os soldados que morreram na guerra, os Estados Unidos saíram beneficiados da guerra. Tá? E aí o período pós-Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos é conhecido como os loucos anos 20. Tá? Os Estados Unidos vão ser a base econômica e a base industrial desse novo mundo que vai ter que ser reerguido na Europa, que tudo estava destruído. Então os Estados Unidos vai ganhar muito mesmo nos anos ali de reconstrução da Europa. Só que a gente vai perceber depois nas aulas, nos estudos de vocês, que isso vai desencadear na Grande Depressão, na crise de 1929, e todo esse conjunto da desgraça que foi a Primeira Guerra Mundial e como ficou a Europa, e com a desgraça que vai ser pós a Grande Depressão dos Estados Unidos, vai só acentuar o ódio europeu, só acentuar as guerras, os conflitos, e aí vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E é isso, nós falamos de 15 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial nós vamos falar de 50 milhões de mortos. Tá? Então vamos aí, as próximas aulas eu vou estar postando para vocês. Até mais.